macroeconomia. Esse é o grande tema deste vídeo e o assunto específico de macroeconomia vai ser monetaristas e ativistas. Eu estou construindo uma playlist neste canal sobre macroeconomia e o livro Texto Base que está me ajudando na construção desta playlist é uma playlist introdutória, é o livro do Stanley Fischer e do Rudiger também, macroeconomia. Então, o assunto de hoje dentro de macroeconomia é monetaristas e ativistas. Vamos usar o texto e ver e tentar aprender um pouco o que esse autor tem a nos dizer sobre isso. Muitos dos debates em macroeconomia podem ser entendidos em termos de instrumental da demanda e oferta agregada, ou oferta agregadas. A discussão focaliza quais fatores produzem distúrbios na economia e quais, se houver, são as respostas de política econômica mais apropriadas. Notamos acima que há uma controvérsia sobre a existência de uma troca entre inflação e desemprego. Tal controvérsia surgiu em 1967 e 1968, no contexto do debate macroeconômico entre monetaristas e não monetaristas ou fiscalistas. Já identificamos alguns dos principais participantes no debate, como Milton Friedman, do lado monetarista, e Franco Modigliani e James Tobin, do lado não monetarista. Porém, os macroeconomistas não podem ser classificados simplesmente em um campo ou em outro. Ao contrário, há um espectro de visões. Existem monetaristas que fazem Friedman se parecer com um keynesiano e keynesianos que fazem Modigliani se parecer com um monetarista. Não somente isso, não há nenhum ponto de vista único identificado como monetarista e é provável que um economista equilibrado aceite alguns argumentos monetaristas e rejeite outros. Se não houver isso, será um debate sem grande progresso. Por exemplo, tanto a teoria como a evidência empírica têm trazido novidades sobre a troca inflação-desemprego e não está longe de centralizar o debate monetarista-fiscalista. Um outro ponto importante de debate é a relação entre moeda e inflação. Os monetaristas tendem a argumentar que a quantidade de moeda é o determinante principal do nível de preços. Isso é os monetaristas que afirmam, né? Argumentam que a quantidade de moeda é o determinante principal do nível de preços e da atividade econômica, que o excessivo crescimento monetário é responsável pela inflação e que o crescimento monetário instável é responsável pelas flutuações econômicas. Desde que concordam que a variabilidade na taxa de crescimento monetário coopera para a variabilidade do crescimento real, eles são levados naturalmente a argumentar por uma política monetária de crescimento baixo e constante da oferta monetária. Uma regra de crescimento monetário constante. Os ativistas, por outro lado, colocam o fato de que não há nenhuma relação próxima entre o crescimento monetário e a inflação a curto prazo, e que o crescimento monetário é somente um dos fatores que afetam a demanda agregada. Os ativistas mantêm que os responsáveis por políticas econômicas são, ou no mínimo podem ser, suficientemente cuidadosos e capazes para usarem as políticas fiscais ou a política fiscal e monetária a fim de controlar eficientemente a economia. A capacidade e o cuidado dos responsáveis por políticas econômicas são importantes porque os monetaristas levantam a preocupação com o fato de as políticas de demanda agregada poderem piorar a performance da economia. Os monetaristas chamam a atenção para episódios como as políticas inflacionárias seguidas pelo Banco Central Americano nos anos 70, para argumentarem que os responsáveis por políticas econômicas não exercitam preocupação ou precaução suficiente que justifiquem o uso de políticas ativistas. Aqui os ativistas são otimistas, sugerindo que podemos aprender a partir dos erros do passado. Eles chamam a atenção para períodos de alto crescimento e baixa inflação, como os de 1982 e 89, para reforçar a visão de que, precisamente, a política monetária ativa pode ajudar a manter a economia crescendo suavemente. Um outro ponto que divide as preocupações em dois campos distintos, considera o exato papel do governo na economia. Este não é propriamente um ponto que possa ser analisado usando a teoria macroeconômica, mas é difícil acompanhar parte do debate sem estar consciente de que este ponto existe. Os monetaristas tendem, vamos ver então o último parágrafo do vídeo de hoje, os monetaristas
tendem a ser conservadores quando favorecem pouca intervenção do governo, aborrecidos déficits orçamentários e enormes dívidas públicas. Eles favorecem cortes de impostos durante recessões e cortes nos gastos públicos durante recuperações, com o efeito líquido de uma participação menor do governo na economia. Os ativistas, pelo contrário, tendem a favorecer um papel ativo do governo e estão, portanto, quase dispostos a usar argumentos de gastos e transferências do governo como ferramentas de estabilização. As diferenças entre monetaristas e ativistas devem, portanto, ser vistas em uma perspectiva mais ampla do que em termos de seus desentendimentos particulares sobre o exato papel da moeda no curto prazo. Então, este foi o texto de hoje, ou o vídeo de hoje, sobre monetaristas e ativistas. E, basicamente, a relação de debate que existe entre monetaristas e ativistas é a relação entre moeda e inflação. Os monetaristas, eles tendem a argumentar que a quantidade de moeda é o que determina, e é o principal determinante, na verdade, no nível de preços da atividade econômica, e que o excessivo crescimento monetário é responsável pela inflação e que o crescimento monetário instável é responsável pelas flutuações econômicas. E que, na verdade, eu aceito essa ideia, porque a gente consegue perceber isso ao longo do tempo, Veja bem, a base monetária do Brasil tem aumentado constantemente, E veja que aquele produto que custava lá atrás X valor, agora custa 3, 4X, Então, veja que o aumento da moeda, com certeza, é sim um determinante aí da inflação, pelo menos no meu ponto de vista de quem apenas está observando as coisas de fora, Então, eu fico por aqui. No próximo vídeo, quero tratar sobre, claro, tem que levar em consideração outros elementos dessa equação também, Vamos tratar sobre a macroeconomia dos novos clássicos e o ativismo, mas isso no próximo vídeo. Dá uma olhada no vídeo passado, onde eu tratei sobre política macroeconômica, que talvez fique um pouco melhor o seu entendimento do que seja macroeconomia. Eu vou deixar bem aqui no final. Naquele vídeo eu diferenciei o que significa uma política monetária e uma política fiscal. Valeu!